Muitas mulheres chegam para mim me perguntando: Lia, tem como resgatar, reconstruir a vida com o ex? Tem como eu reconquistá-lo? E eu vou falar para você: tem sim, é muito possível, tá? Eu já ajudei várias das minhas alunas a fazerem isso. Então, nesse vídeo, eu vou revelar para você alguns dos segredos que eu revelo somente lá dentro do meu curso, A Mulher Inabalável, para te ajudar a resgatar em um relacionamento. Assista até o final, que tem informação muito importante nesse vídeo. Então, primeiramente, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Lia Santos, eu sou coach de relacionamentos e empoderamento feminino. Então, a gente fala de relacionamentos, mas na visão da mulher, né? Sem aquela conotação machista, mas simplesmente a mulher em primeiro lugar ali nessa situação, nessa relação. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para resgatar, para reconquistar esse relacionamento, é primeiro olhar para o que foi o motivo do término do relacionamento. Qual foi ou foram os problemas que geraram o término? Porque um relacionamento ele não termina assim do dia para a noite, normalmente. Ele dá alguns sinais antes, mas às vezes a gente não quer enxergar os sinais e a gente vai tentando, vai relevando até que chega uma hora que acontece alguma coisa, explode e daí não tem mais como. Então, vamos olhar aonde foi realmente, quais são as atitudes, os seus comportamentos que podem ter gerado isso. Então, de repente, uma insegurança, um ciúmes, alguma situação que foi constrangedora, não sei, faz uma reflexão. Por quê? Porque a partir daí a gente consegue trabalhar para que você mude, para que você faça essa transformação. Porque se você voltar com o seu ex agora, aquilo vai se repetir. E se isso se repetir, daqui a pouco vocês terminam de novo. Então não adianta ficar repetindo os mesmos erros, a gente precisa corrigi-los, olhar para eles. Ah, Lia, mas se o caso foi problema com ele que errou, ele que fez alguma coisa que eu não gostei, então, eu sempre falo uma coisa: a gente não pode mudar o outro, mas a gente pode mudar a gente e pode mudar os resultados que a gente tem do outro. Então, ação gera reação. Então, mesmo assim, as minhas alunas, quando chegam para mim e elas resgatam o relacionamento, é porque não é que elas chegaram para mim para mudar o ex. Elas chegaram para mim para se modificarem, para se transformarem. Então, como eu disse, ação gera reação. Então, quando elas se tornam mais seguras, mais confiantes, quando elas fazem esse trabalho de autoconhecimento, de autocura, porque às vezes a gente traz traumas de outros relacionamentos do passado, e daí a gente começa um relacionamento novo. De repente, sei lá, você foi enganada lá no passado, ou foi rejeitada. Daí você entra nesse relacionamento com medo de acontecer a mesma coisa. E daí você começa a reagir com essa pessoa como você gostaria de ter reagido lá no passado. Como se a pessoa estivesse fazendo a mesma coisa, e a pessoa às vezes nem está fazendo a mesma coisa, mas você está olhando tudo por aquele ângulo. Então, se você continuar agindo assim, não adianta trocar de namorado, porque esse comportamento você pode trocar de namorado, você vai agir dessa forma com o outro também. Então, precisa resolver internamente, curar esses traumas, essas dores, para que você se liberte desse passado e acredite novamente que você pode ser feliz no amor, porque senão esse ciclo vai se repetir na sua vida. Então, a segunda coisa que você precisa analisar é o seguinte: se ele é a pessoa certa para você ou não. Por quê? Quando a gente termina um relacionamento, mesmo às vezes não sendo um relacionamento bacana, a gente entra num período que a gente chama de fases de luto, né? Toda vez que a gente tem uma perda na nossa vida, pode ser ela de um relacionamento, pode ser a perda de um ente querido, pode ser a perda de um trabalho, de uma amizade, alguma coisa que teve um rompimento na sua vida, você pode viver essas fases de luto. E essas fases de luto, elas são divididas em 5 fases, tá? Eu vou explicar cada uma delas, mas às vezes essas fases podem acontecer as 5 praticamente quase no mesmo dia, no mesmo momento. Ela não tem assim uma etapa definida para cada uma, tá? Mas você vai reconhecer aí.
Por exemplo, a primeira fase é a fase da negação, é onde a gente não acredita que aquilo aconteceu. A gente fica repensando, repassando aquela situação horas e horas para tentar entender o porquê que aconteceu aquilo, e a gente fica obsessivo até naquela situação e a gente não consegue acreditar que aquilo é real, tá? Depois tem a segunda fase, que é a fase da raiva. A gente fica com raiva da pessoa, a gente deleta o celular dela, a gente bloqueia ela nas redes sociais, a gente fica com muita raiva de tudo que você fez por ele. Daí você fica com aquele sentimento de raiva, tipo, não acredito que ele fez isso comigo, né? É muita raiva. A outra fase é a fase da barganha. Esse momento da fase da barganha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nesse momento a gente pode perder até a dignidade, sabe? De a gente ficar tentando negociar para que você consiga voltar com o ex. Então você promete que vai ser boazinha, que você não vai ter mais ciúmes. Às vezes eu falo pode perder até a dignidade, porque às vezes a gente promete coisas que não são dignas, né? Ai, fica comigo, pelo amor de Deus, porque eu não vivo sem você. E daí a gente começa até a se humilhar em alguns momentos. Você tem que tomar muito cuidado com essa fase da barganha, tá? Por isso que é importante você ter essa consciência para você reconhecer esses momentos e, opa, peraí, tô lembrando aqui o que a Lia falou, tô na fase da barganha, deixa eu me segurar um pouquinho, porque daqui a pouco essa fase vai passar. E depois, se eu jogar minha dignidade no lixo, é difícil resgatar, ok? Então, importantíssimo isso. E depois tem as fases da depressão, que é onde você fica muito mal, depressiva, com vontade de chorar, não quer sair de casa, não quer falar com ninguém. Por quê? É um momento que você está meio que digerindo tudo aquilo, né? Então é um momento importante. Às vezes as pessoas não querem sentir isso, mas é um momento. Você tem que entender que as fases do luto são momentos importantes e que a gente precisa viver. Toda vez que a gente sufoca, porque a gente vai falar, vai ligar para as amigas vão falar assim: você é boba! Você tá sofrendo por aquele cara que não te merece. Ah, não, amiga, vamos pra balada agora, porque você vai encontrar outro gato e tal, né? Vamos arrumar outro crush pra você. Não, gente. Se permita sofrer, se permita sentir essa dor neste momento. Por quê? Ela é importante porque depois, se você não vive o seu luto, tem gente que toma remédio para dormir, tem gente que vai para balada, já começa a namorar outro, tudo, só que não viveu aquela dor, aquilo vai voltar em algum momento na sua vida. Então é importante colocar para fora. Se tiver com vontade de chorar, chora. Se tiver com vontade de ficar em casa, fique, não tem problema, tá? Mas reconheça essa dor. E depois de tudo isso vem a fase da aceitação, que é onde você parou de ficar brigando, de ficar negando, de ficar chorando, de ficar se humilhando, e você começa a entrar em aceitação. Você fala assim: ah, tá tudo bem. Eu vou encontrar uma outra pessoa, de repente, se der para voltar, deu, se não der, não deu. Você entra mais na fase da aceitação. E como eu disse, pode ser que você viva essas fases várias vezes ao dia. Um dia você está de um jeito, outro dia está de outro. Mas o importante é você reconhecer e aceitar, viver aquele momento e falar: não, tudo bem, eu estou entendendo o que está acontecendo comigo, deixa, tudo bem, tá tudo bem, vai passar, tá? Então é importante você saber disso para você entender se essa pessoa é a pessoa certa realmente para você, é uma pessoa bacana, é uma pessoa que acrescenta na sua vida, ou se você está querendo voltar só para não sentir essa dor, né? Só porque você está apaixonada e mesmo você sabendo que não é uma pessoa bacana na sua vida, você está querendo essa pessoa a qualquer custo, tá? Porque isso pode ser um custo muito alto para você a longo prazo. Então, depois que você já verificou, né, quais foram os erros que você cometeu, que não adianta ficar olhando para o outro, mas você pode mudar a si mesmo para conseguir reverter esse relacionamento. Depois que você já entendeu as fases do luto, já verificou se ele é realmente a pessoa certa para você ou não, a terceira coisa que eu falo para você fazer é o seguinte: a sua reconstrução emocional, essa é a mais importante de todas. Por quê?
Imagina assim, se seu ex te encontrar hoje, você tá toda mal, depressiva, muito desesperada para voltar com ele, o que vai acontecer? Ele vai olhar para você e vai falar assim: nossa, ainda bem que eu larguei dessa pessoa, porque essa pessoa não tem menor condição emocional de lidar com o problema, ela tá aqui no meu pé, ela faz qualquer coisa por mim, então perde a graça, né? Então, para você reconstruir emocionalmente, por quê? Porque a hora que você encontrá-lo, a hora que você tiver a oportunidade de estar no mesmo ambiente, de repente vocês se encontram, você está linda, plena e maravilhosa, porque você tem que resgatar a mulher que você era quando conheceu ele. Se você ficar uma mulher dependente, ciumenta, que fica no pé dele, que fica o dia inteiro nas redes sociais atrás dele, ele provavelmente aquilo vai incomodá-lo, vai fazer mais mal do que bem, vai piorar a situação. Então, o que eu aconselho sempre às minhas alunas é o seguinte: é você simplesmente dar um sumiço, virar sinal de fumaça mesmo, sumir das redes sociais, sumir do WhatsApp, do Facebook, dar um tempo nas redes sociais, por quê? Para ele sentir a sua falta. Porque se você fica muito disponível, ou se você fica lá fazendo aquele efeito contrário, tirando foto lá no Facebook, no Instagram, mostrando para todo mundo que você tá ótima, saindo para balada, tudo só para mostrar para ele que você tá bem, não faça isso, tá? Porque é pior, você pode piorar a situação. Primeiro, se você quer ficar mostrando que você tá bem, sendo que você não tá, o que vai acontecer? Ele vai falar assim: nossa, ela já me esqueceu. Ah, eu vou ter que partir para outra. Então, pode fazer um efeito contrário. Ou, de outra forma, ele pode olhar e falar assim: ah, tá fazendo isso só para me provocar. Nossa, que saco. Entendeu? E também dá o efeito contrário. Então, não faça o que você não está sentindo, faça só o que você está sentindo. De preferência, suma, porque daí você não tem erro, né? Porque daí você não corre risco de errar. Dá um sumiço. Por quê? Porque daí ele vai falar assim: ué, aquela pessoa que estava sempre nas redes sociais, colocando todos os lugares que ela ia, de repente não está mais. O que está acontecendo com ela? Ele vai começar a ficar um pouco preocupado. E daí, eu falo que o homem, ele é meio que ele volta para medir a febre, como se fosse um termômetro. Então ele vai te procurar, tá? Algumas alunas falam assim: Lia, você fala sempre, né, no curso aqui, tem várias alunas que eu já vi relatos aqui, porque a gente tem uma aula em grupo, né? E daí uma falando para outra: ah, meu ex me procurou, que a gente voltou e tudo. Mas você fala isso sempre e para mim não aconteceu, né? Uma das minhas alunas. E eu fiquei assim, em dúvida: por que não está acontecendo comigo? Será que não é para todas elas? Não é para todo mundo isso? E daí, quando eu estava terminando o curso, que o meu curso são 8 semanas, então quando ela estava terminando, o ex ressurgiu, tá? E por que isso acontece? É mágica? Não. É porque ela trabalhou a reconstrução emocional dela, ela deu um tempo para ela. Por mais que ela queria voltar, mas ela se concentrou nela. E daí, quando você se concentra em você, você muda toda a sua vibração, a sua energia. Você, em vez de você ficar naquela dor, aquele desespero de voltar, você se reconstrói. E a hora que você muda a sua energia, o seu foco, você fica bem, você emana uma outra energia. E mesmo que você não encontre a pessoa sente a distância, porque todos nós estamos conectados. Isso a gente está falando de física quântica agora, tá? A gente um pouquinho mais além, né? Mas ele sente a distância, tá? Então, em vez de você ficar concentrada nele, se concentra em você neste momento. Porque ele só vai voltar, ó, ouça bem essa parte. Ele só vai voltar se você estiver bem consigo mesma, maravilhosa, radiante. Daí você tem total possibilidade de volta. Agora, se você tiver toda destruída emocionalmente, tiver toda chorona, dependente, com ciúmes, mostrando para ele que ele é a última salvação da sua vida, você vai reduzir muito as chances de voltar para esse relacionamento, ok? Então, ouça o que eu estou te falando. Agora, se você quiser a minha ajuda para você fazer essa reconstrução emocional, como eu ajudo
centenas de mulheres nos meus cursos, eu tenho vários cursos sobre isso, tá? E um deles é o curso A Mulher Inabalável, que é esse acompanhamento personalizado e individualizado de 8 semanas, onde tem todo o meu acompanhamento para você fazer esse resgate, reconstrução emocional, aprender muitas outras coisas, né? Muitas técnicas, muitas ferramentas para que você se transforme. Por quê? As minhas alunas falam assim, Lia, eu voltei com o meu ex, porém o relacionamento não é o mesmo, né? Ele me trata muito melhor do que antes porque eu mudei. Então, como eu mudei a minha forma de me relacionar com ele, ele também mudou a forma de me tratar. Então, às vezes, era um relacionamento cheio de brigas, tentando ter o controle do relacionamento. Quando você muda, você não precisa mais disso. E daí a coisa flui muito melhor. O seu relacionamento fica muito mais leve, muito mais harmonioso, tá? E algumas já estão em pedidos de casamento aí. Então, se você quiser saber como mudar essa situação, resgatar e melhorar aí sua vida amorosa com o seu ex, eu vou pedir para você clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo ou acima, dependendo de onde você está assistindo, que tem toda a explicação sobre o meu curso, tá? E atenção, esse curso, ele não é para qualquer pessoa, tá? A gente tem realmente um filtro para que a gente selecione as pessoas para entrar nesse curso, para que a gente possa garantir os resultados maravilhosos que a gente tem nesse curso. Então, a gente só permite que entre pessoas que estejam realmente comprometidas com a mudança, com a sua transformação interna. Então, é muito importante você ler tudo que está escrito na página, entender como funciona o curso e se você realmente perceber, sentir que é o momento da sua mudança, da sua transformação, com certeza vai ser um divisor de águas na sua vida. Você pode ver até alguns vídeos de algumas alunas minhas de depoimento, você vai ver que é uma mudança radical na sua vida, não só na parte do relacionamento, mas em todas as áreas, tá? E daí você vai fazer uma aplicação com os seus dados para que a gente entre em contato, para que você possa entrar nesse grupo de mulheres inabaláveis, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe, mande para suas amigas também que terminaram o relacionamento e falem para elas. É muito possível resgatar, mas resgatar de uma forma feliz e saudável, e não a qualquer custo perdendo a dignidade, ok? Então, um beijo e até o próximo vídeo.